Havia música, mas havia erro. Havia festa, mas o céu estava em silêncio. Davi, o rei ungido, conduzia um cortejo triunfal. 30.000 homens o acompanhavam. O povo gritava, os levitas cantavam, e a arca da aliança, símbolo do trono do Deus invisível, era levada de volta a Jerusalém. Era um dia que seria lembrado, mas não pelo motivo que esperavam. A arca, o objeto mais sagrado de todo o culto israelita. A caixa de madeira de acácia, coberta de ouro puro, com os querubins de asas estendidas, representando o próprio trono de Deus sobre a terra. Ali estavam os testemunhos da aliança, as tábuas da lei, o maná escondido, e a vara de Arão que floresceu. Era mais que um objeto, era o lugar onde a glória de Deus habitava. E no meio da alegria do povo, ela foi colocada sobre um carro novo. Um gesto aparentemente reverente, um veículo novo para o objeto mais sagrado, mas aos olhos de Deus, um desvio fatal, pois o Senhor havia determinado que a arca não fosse tocada, nem carregada por bois. Ela deveria ser conduzida nos ombros dos levitas, segundo a ordem dada a Moisés no deserto. Um detalhe pequeno, dirão alguns, mas no reino dos céus, a obediência nunca é um detalhe. E é aí que entra Uzá, filho de Abinadab, homem comum, mas habituado à glória, pois a arca estivera por anos em sua casa, e como muitos que crescem perto do sagrado, ele aprendeu a ver o fogo, com olhos apagados. Tornou-se íntimo demais do temível, familiar demais com o intocável. A glória virou mobília, o sagrado virou cotidiano. E então veio o tropeço. Os bois, agitados pelo barulho ou por alguma irregularidade no caminho, tropeçaram, e a arca balançou. Foi um momento breve, um segundo de instinto, e Uzá estendeu a mão. Ele quis impedir a queda da arca, quis proteger o que era santo, quis segurar a glória, como se ela precisasse de auxílio humano. Mas ele esqueceu. A arca não era um símbolo, era um trono, não era uma caixa, era o lugar onde Deus habitava. E então, no mesmo instante, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Não houve voz do céu, não houve trovões, não houve aviso, apenas morte, no meio da procissão, no meio do cântico, no meio da celebração. A mão que tocou foi julgada, e Uzá caiu morto, ali, diante da arca, diante do povo, diante do Deus que não pode ser tocado sem temor. E tudo parou. Os instrumentos silenciaram, os dançarinos congelaram, os olhos de Davi se arregalaram, porque ali, Deus falou, sem dizer palavra. A festa virou velório, a dança virou luto, e o rei temeu, porque o Deus que ele amava, também era o Deus que mata. A morte de Uzá pairava sobre o cortejo como uma nuvem espessa. A poeira não havia se assentado. O som do corpo tombando ainda ecoava entre os homens. E ali, diante de todos, a festa se converteu em luto sem cântico. O rei Davi, paralisado, não era a primeira vez que ele via alguém morrer. Mas esta morte foi diferente. Não havia espada, não houve grito, não havia inimigo. O que caiu foi a mão dos elos sem reverência. O que o matou foi o toque proibido. E Davi temeu ao Senhor naquele dia, não com o temor dos ignorantes, mas com o temor daqueles que finalmente entendem que a glória de Deus não é ornamento. Davi, o adorador. Davi, o poeta. Davi, o homem que desejava a presença mais do que reinos. Agora, olhava para a arca como quem olha para uma montanha em chamas, com olhos reverentes, com a alma encolhida, com o coração inquieto. Como trarei a minha arca do Senhor? Essa não era apenas uma pergunta logística, era uma confissão quebrantada. Era o grito de um rei que percebeu que pode ter a coroa, e ainda assim não saber lidar com o sagrado, porque há um peso em carregar a presença.
e há um preço em desobedecer o protocolo do céu. A procissão foi interrompida. A multidão dispersou-se em silêncio. O som dos tamborins, que antes pulsava como vida, agora soava como profanação tardia. As palmas se calaram. Os levitas baixaram os instrumentos. O povo não compreendia, mas Davi sabia: não se leva a arca sobre rodas. O rei então decidiu: a arca não entraria em Jerusalém. Não agora, não assim. Seria deixada na casa de um levita chamado Obed-Edom, um estranho aos olhos do povo, mas um homem que carregava no nome a marca da obediência. Obed, servo; Edom, cor de sangue, um servo entre o sagrado e o sangue. E assim, o objeto mais santo da terra entrou em uma casa comum, sem cortejo, sem protocolo, sem cântico, apenas com a memória de uma morte e a esperança de misericórdia. Dias se passaram, e enquanto Davi silenciava seus salmos, algo acontecia na casa de Obed-Edom. A bênção floresceu, a presença frutificou, a glória não matou, porque onde há temor, Deus não fere, Deus favorece. Onde há honra, Deus não fulmina, Deus floresce. A notícia chegou ao rei: o Senhor tem abençoado a casa de Obed-Edom e tudo o que possui, por causa da arca de Deus. Davi ouviu e entendeu: não era a presença que trazia morte, era o desrespeito à presença. A arca não era amaldiçoada, era santa, e como tudo que é santo pode curar ou consumir, a morte de Uzá foi a purificação do caminho, e a bênção sobre Obed-Edom foi o selo de que Deus ainda desejava habitar entre os homens, mas não às custas da ordem, não às custas do temor. Davi agora sabia: o santo não se aproxima com pressa, não se conduz com desleixo, não se manipula com música. E então, o rei se preparou para tentar novamente. Mas desta vez, os bois seriam substituídos por ombros. A conveniência seria substituída por obediência, e cada passo seria dado com reverência. Não era mais uma festa, não era mais um desfile de triunfalismo, não havia mais euforia irreverente. Agora, havia temor. Agora, havia memória. A morte de Uza seguia diante de todos como um espectro silencioso, como se a própria arca carregasse o eco do juízo em cada centímetro de ouro. Mas Davi, o rei quebrantado, decidiu tentar novamente. Foram 3 meses, 90 dias de silêncio entre o trono e o santo, 90 dias de introspecção, arrependimento, estudos e temor. E então, o retorno foi preparado, mas desta vez, com sangue, porque não se carrega a glória de Deus sem lembrar que o pecado ainda vive no homem, e a única coisa que nos permite aproximar é o sangue derramado. Davi convocou os levitas, não bois, homens separados, instruídos, purificados, aqueles que foram ordenados por Deus para tocar no santo. A arca foi levantada com varas de madeira, colocada sobre os ombros de carne, como havia sido ordenado no deserto. E então, o cortejo começou novamente, mas com um novo espírito. A música retornou, mas agora acompanhada de temor. As danças voltaram, mas com os joelhos conscientes da poeira onde Uzá caiu. E o primeiro passo foi dado, depois o segundo, e então o terceiro. Mas ninguém ousou correr, porque o céu ainda estava observando. Quando os levitas completaram 6 passos, Davi parou tudo, o cortejo congelou, e ali, no meio do caminho, o rei ordenou que fosse feito um sacrifício. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ofereceu-se um boi e um animal cevado. 2 SM 6 e 13 sangue no chão, fumaça no ar, temor nos olhos, porque cada 6 passos diante do santo exigem sangue. A glória não volta sem morte, a presença não caminha sem sacrifício. Foi ali, entre o passo e a oferta,
que Davi entendeu: adorar é morrer, levar a presença é se esvaziar. E então, ele dançou, mas sua dança não era mais uma performance de vitória, era uma dança de humilhação. O rei se despiu da glória do trono e vestiu-se com uma estola sacerdotal, trocou a coroa por pano simples, trocou o prestígio pela loucura da devoção. Ele dançou com todas as forças, não diante do povo, não diante dos soldados, mas diante do Senhor. Seus pés, sujos da terra do caminho, seus olhos, molhados da memória de Uzá, seus braços, erguidos diante da arca que não podia ser tocada, e seu coração, batendo sob o peso do santo. A cidade observava, alguns com espanto, outros com escárnio, e do alto de um palácio, Mical, filha de Saul, desprezou o rei em seu coração, porque ela via a dança, mas não via o sangue, via a estola, mas não via o peso da presença. A arca foi finalmente levada a Jerusalém e colocada em sua tenda, não ainda no templo, mas no lugar preparado com reverência. E ali, Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de paz, louvores com temor. Ele abençoou o povo, repartiu pão e voltou para casa. Mas em sua casa havia juízo, porque a mulher que desprezou a reverência ficaria estéril até a morte. Deus julgou até o desprezo do coração, e assim termina o retorno da arca, não com fogos, mas com sangue, não com soberba, mas com quebrantamento, não com performance, mas com reverência, porque a glória de Deus não anda em carros novos, ela anda nos ombros dos obedientes. Ela não corre entre aplausos, ela caminha sobre o sangue dos que temem.